você vai dizer: abra-se. Você vai dizer: Satanás cai por terra. Ou você vai dizer para as portas abertas, para as portas que se abram sobre a tua vida: abra-se. Tudo aquilo que Deus colocar na tua mão, você tem autoridade. Você tem um cajado na tua mão de autoridade dizendo: abra-se. É Deus colocando poder nas tuas mãos. É Deus colocando poder sobre a tua vida. Não tem portas que vai ficar fechada diante da presença do Deus Todo-Poderoso de Israel sobre a tua vida. E a história vai dizer que o mar se abre. O mar vai se abrir para lá e o mar vai se abrir para cá. E eles vão passar em terra seca naquele lugar. E eles não vão molhar os seus pés. Eles vão passar em terra seca. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles vão passar em terra seca, o Senhor está guardando a sua retaguarda. O anjo estava na frente, mas quando o anjo estava na frente, a missão dele acabou na frente. Então o Senhor dá uma ordem para que o anjo vá para trás. Por quê? Para guardar a tua entrada e para guardar a tua saída. Enquanto você caminha diante da presença do Senhor, Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída. Enquanto você vai para o seu serviço, o anjo está guardando a tua entrada, Ele está guardando a tua saída. O Senhor dá ordem para que os anjos guardem a entrada, guarda a saída, abre as portas que estão fechadas. Ei, o cajado está na tua mão, a autoridade está na tua vida, a autoridade está na tua mão. Abra-se. Quem vem buscar a autoridade de Deus essa noite, levanta a tua mão, porque já vai profetizar na tua vida. As portas que estão fechadas vão se abrir. Ei, as muralhas que estão na frente vão ter que cair. Tem a autoridade de Deus sobre a tua vida. Eita Deus! Amandarabacédia, alabra, subir a terra, comandar e o comandasse. Sabe o que me chama a atenção dentro dessa história? É que a história vai dizer de que Jesus, ele agora atravessou o Sidão até o mar da Galileia. E nessa região de Decápolis, a Bíblia vai dizer que era um lugar muito longe, era um lugar muito distante, na região do mar da Galileia. Mas quando Jesus está chegando, Jesus está se aproximando daquele lugar, e eles já sabem que Jesus está chegando. Então eles vão levar uma certa pessoa, um certo homem, que ele tem dificuldade de falar e que ele tem dificuldade de ouvir. Ele tem os seus problemas físicos, também tem os seus problemas psicológicos dentro da tua mente. Por quê? Porque ele não consegue enxergar e ele não consegue ouvir. A Bíblia vai dizer que ele não fala e ele também não ouve. Ou seja, quando ele está se aproximando de Jesus, as pessoas estão levando ele não tem como chegar até Jesus, mas ele tem amigos que levam ele até Jesus. Não, os amigos não estão distanciando ele de Jesus, os amigos não estão distanciando ele do caminho de Jesus, não, os amigos estão levando ele até Jesus. Os amigos não servem para distanciar, mas os amigos de verdade, eles te aproximam de Jesus. Os amigos de verdade, eles não te afastam de Jesus. Os amigos de verdade não te tiram do caminho de Jesus, não, eles te levam para até Jesus. Eles te levam para perto de Jesus. Eles te levam para o propósito de Jesus. Os amigos de verdade, eles não te apunhalam pelas costas. Eles não falam mal de você. Eles não querem te derrubar, não. Os amigos de verdade, eles querem que você chegue até Jesus. Eles querem que você se aproxime de Jesus. Quem fala mal de você, quem faz fofoca de você, quem te apunhala pelas costas, não é seu amigo de verdade. Seu amigo de verdade caminha com você e te leva até Jesus. Eita Deus! Sabe onde era o problema dele? Era na fala e era no ouvido. Ele não falava e ele não ouvia.
A história vai contar que eles levam até Jesus. E quando eles levam até Jesus, Jesus vai fazer um ato que talvez alguém esteja olhando e vai dizer assim: ele é doido, ele é louco. Mas Jesus faz coisas extraordinárias. Jesus vai na contramão do mundo. Jesus vai fazendo coisas que talvez o homem não vai compreender nem entender, porque são propósitos de Deus na terra, são propósitos de Jesus sobre a nossa vida. Talvez as pessoas vão olhar para mim, para você, e elas não vão compreender o propósito de Jesus sobre as nossas vidas. Quando Deus te dá algo, quando Jesus te entrega algo sobre as nossas vidas, é porque Ele tem propósito na nossa vida. Talvez alguém olhe para nós e não vai compreender o propósito de Jesus sobre a nossa vida. Jesus vai colocar o dedo nos seus ouvidos e depois Ele vai cuspir nos seus dedos e vai colocar sobre a sua língua. Talvez alguém está olhando e está dizendo: o que isso tem a ver? O que isso vai acontecer? O que isso vai afligir? O que isso vai mudar na vida dele? Não. Quando Deus coloca propósito na nossa vida, é porque Ele já tem um plano traçado sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que Deus colocou na tua vida, não para porque o homem vai apontar o dedo para você, não para porque o homem vai querer te barrar, ele talvez vai dizer: não tem nada a ver. Mas o que é que isso vai acontecer? Mas o que é que isso vai afligir? Não, Deus já tem propósito sobre a nossa vida, Deus já tem projeto sobre a nossa vida, Deus já tem plano sobre a nossa vida, Deus já tem propósito sobre a nossa vida. Certa feita, eu estava num congresso, eu estava ministrando no encerramento do congresso. Eu fui orar pelas pessoas, e quando eu fui orar, o Senhor começou a me mostrar libertação na vida das pessoas. Então eu chamei aquelas pessoas na frente, elas vieram. Quando elas caíram manifestadas no chão, eram uns 4, 5 pessoas que caíram manifestadas. Naquele momento eu pensei assim: e agora o que é que eu vou fazer? Mas o Espírito Santo me direcionou. Eu olhei para trás e eu disse assim: eu vou pedir ajuda dos pastores, dos teólogos que estão aqui. E eu disse assim: eu quero que os pastores me ajudem aqui nessa noite. Os bispos, os pastores. Esse era o meu pensamento, era o meu propósito. Aí quando eu estava ministrando, eu olhei para trás para chamar os pastores, eles não estavam mais, eles já tinham descido da tribuna, eles estavam lá na porta, lá fora. Meu Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não nos abandona. E eu falei: e agora? Como que eu vou expulsar esses 5 demônios manifestados aqui? Aí o Espírito Santo de Deus veio me ouvir assim: tira o seu terno. Aí eu tirei meu terno. Aí eu fiz assim, tirei meu terno. Aí eu fiquei com o terno assim. Eu disse: e agora, né? Eu fiquei só atento à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus disse assim: quando você jogar o terno neles, eles vão embora. E eu falei: será? Eu falei: rapaz, nem os irmãos que estavam segurando ali não estavam aguentando segurar as pessoas que estavam manifestadas. Eu falei: se jogar esse terno, eles vão embora. O Espírito Santo de Deus me disse: joga esse terno, que eles vão embora. E todo mundo estava olhando. E quando Deus me deu essa estratégia, talvez alguém estava olhando e estava dizendo assim: vai passar vergonha.
Ou talvez alguém estava olhando e estava dizendo, mas o que é que isso tem a ver? Quando alguém estava olhando para Jesus, e Jesus colocou o dedo nos ouvidos daquele homem, porque ele sabia o que ia acontecer, porque ele já tinha propósito naquele lugar, porque ele já tinha plano naquele lugar. E quando eu peguei e joguei aquele terno assim, de repente, eles foram embora. A partir daquela noite, o Espírito de Deus sempre me dá essas estratégias. Talvez alguém me perguntou, na verdade, lá em Cidrolândia, qual que é o segredo? Aí eu lembrei dessa mensagem. Eita. Porque Deus dá estratégia na nossa vida. Deus dá propósito na nossa vida. Porque Deus vai dar coisas para nossas vidas, propósito, estratégia, que o ser humano não vai entender, não vai compreender muitas das vezes aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Ele colocou um cajado na mão de Moisés, e quando ele deu a ordem, Moisés aponta o cajado para o mar e diz: Efata, abra-se. E quando Jesus ele coloca o dedo no ouvido deste homem, e depois ele cospe e coloca o dedo na língua daquele homem, ele olha para cima e diz: Efata, abra-se. E quando Jesus ele faz esse ato sobre aquele lugar, ele está dizendo assim: todas as barreiras já caíram por terra, todas as muralhas já caíram por terra, todas as barreiras já caíram por terra. É Deus dando vitória para teu povo, é Deus dando vitória para a tua igreja. Aleluia. Olha que vai ficar na frente quando você usar a autoridade que Deus te deu, quando você usar a estratégia que Deus te dá, quando Deus te dá aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, usa. Deus colocou água sobre a tua vida, então usa. Deus colocou propósito na tua vida, usa. Deus te deu autoridade, então usa. Deus te deu água sobre a tua vida, então usa. Eita Deus! Mesmo que as pessoas não compreendam, mesmo que as pessoas não entendam, porque nos capítulos anteriores, Jesus vai discutir com os religiosos sobre tudo aquilo que ele tem falado, sobre a tradição judaica, tudo aquilo que eles apontavam para Jesus, tudo aquilo que eles apontavam o dedo para Jesus, para os seus discípulos. Jesus vem e ele vai dar uma palavra para aquele povo, ele vai ensinar aquele povo, ele vai começar a ensinar o povo e vai dizer assim: vocês só honram Deus pela boca, vocês só honram Deus com a sua boca, mas nos seus corações vocês estão impuros. Sabe por que muitas das vezes nós não vemos mais acontecer milagres, Deus operar os sinais nos últimos dias? Nós não vemos mais os avivamentos no Espírito Santo de Deus? É porque de tudo aquilo que Jesus disse nessa palavra, o povo tem honrado Deus com os lábios, mas no coração não tem sido dessa maneira. Mas no coração não tem sido dessa forma. Mas como Jesus, ele usa as estratégias, ele usa os propósitos, ele usa tudo aquilo que ele tem para ensinar o povo, a igreja do Senhor. Então ele começa a abrir uma visão espiritual, uma visão que muitos não têm, não compreendem. Muitas das vezes as pessoas me criticam, mas eu não tenho medo de falar, eu não tenho medo de pregar. Eu sempre prefiro estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Eu prefiro ser pequeno na presença do Senhor. As pessoas me criticam e dizem assim: já vai lá, ó,
já quer entrevistar demônio, já quer fazer isso. Esse é o homem falando para a minha vida. Mas eu prefiro ouvir aqui a voz do Espírito Santo de Deus. Ele dando estratégia. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Se eu ouvisse o que o homem disse para mim hoje, eu estava parado, eu seria um pregador frio, eu seria um pregador gelado. Hoje eu estaria parado no meio do caminho, como muitos já pararam porque ouviram o homem, pararam de ouvir a voz de Deus. Mas quando Ele nos dá estratégia, é porque Ele está abrindo uma visão espiritual sobre as nossas vidas. Sabe por que Ele estava dando estratégia? Sabe por que Ele estava dando uma estratégia naquele momento? O homem pode não compreender a estratégia de Deus, mas a estratégia de Deus é para que as portas venham se abrir. É para que o ouvido daquele homem abrisse. Ele colocou o dedo lá no ouvido do homem. Ele estava abrindo o ouvido do homem. Quando ele colocou o dedo na língua daquele homem, ele estava abrindo a fala daquele homem. Quando ele começou a fazer essas estratégias, ele estava abrindo algo que era maior ainda, a visão espiritual daquele povo que já estava fechado. A visão espiritual daquele povo que já não via milagre, já não via mais acontecer nada naquele lugar, mas ele estava abrindo visão espiritual. É o que nós estamos precisando para os últimos dias. É, papai! É o que nós estamos precisando para os últimos tempos. É o que nós estamos precisando nos últimos dias, nos últimos tempos, é compreender a palavra do Senhor. É que Ele veio para abrir na nossa visão espiritual. Nós temos a visão material. A visão material nós já temos. A visão terrena nós já temos. O que a gente precisa, pregador, é abrir a Efatá. Abra-se a visão espiritual desse povo. Abra-se a visão espiritual desse povo, da tua igreja, Senhor, nos últimos dias. Levando o teu povo, Pai, nos últimos dias. Levando o teu povo nos últimos tempos, Pai. Abre a visão espiritual. Muitos estão cegos espiritualmente. Muitos já não conseguem, não tem mais visão, não conseguem mais enxergar, pastor Maurício. Muitos não tem mais, não conseguem mais ter visão, porque já deixaram o propósito de Deus, já deixaram os planos de Deus sobre a tua vida. Abra-se. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu um cajado sobre a nossa mão. Não tem saída para lá, não tem saída para cá. As autoridades que Deus te deu. Colocou na tua mão. Começa a abrir a visão espiritual. A visão material nós já temos. O que falta é a visão espiritual sobre a nossa vida. Sobre a terra comandar e o comandasse. Aleluia, Deus. Oh, Papai da glória. O que nós precisamos é abrir a visão espiritual. O que nós precisamos é enxatar, abrir de novo a visão espiritual. A visão material nós já temos. É fácil a gente abrir a visão material, mas a visão espiritual é só com Deus sobre a nossa vida. Aleluia, Deus. E muitos não vão compreender, muitos não vão entender, porque as portas não se abrem. Por que eu não consigo emprego? Ou por que não sai aquela causa na justiça? Ou por que não dá certo isso, aquilo? Porque o material, a visão material está aberta, mas a visão espiritual é só com a estratégia de Deus sobre a nossa vida. Então eu consigo destravar, talvez no material, na visão material, na visão ótica humana, as coisas dá para fazer, mas na visão espiritual eu não tenho uma visão espiritual, eu não consigo enxergar, eu não tenho estratégia para fazer ela se abrir, não. Mas como Deus nos dá a visão espiritual, então Ele abre as portas, Ele abre os cadeados, e a porta
nesta porta.